Se você é uma pessoa que se cobra demais, se culpa muito quando erra e não aceita as suas limitações, saiba que você pode estar gerando um intenso sofrimento para a sua vida. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a lidar melhor com isso. A autocobrança é a pressão que as pessoas colocam sobre si mesmas para realizar tarefas, objetivos, entre outras coisas. Porém, de uma forma muito perfeita, de acordo com as suas próprias expectativas. E como muita coisa na vida não sai conforme o esperado, essa quebra de perfeição resulta numa autocobrança, numa autocrítica exacerbada, que vai gerar um sofrimento, estresse, ansiedade, aquele sentimento ruim de ter fracassado, o que vai muito mais te atrapalhar do que te ajudar. Mas daí você deve estar se perguntando, então eu não vou mais me cobrar? Não, também não é isso. Mas não é nem o extremo e nem o outro. É ter um equilíbrio, não é nem o excesso e nem a falta. Mas para você encontrar esse ponto de equilíbrio e saber até onde você deve se cobrar, você precisa se conhecer melhor, entender os seus motivos, o porquê que você se cobra tanto e também o porquê que você se critica tanto. Então responda aí para você agora. Da onde vem tanta cobrança? Você sempre foi assim? Sempre se cobrou demais? E por que você nunca pode errar? E mais, se você errar, o que de pior pode acontecer? Então, ao se responder essas perguntas, você já vai estar se conhecendo melhor e entendendo mais os seus motivos, o porquê que você se cobra tanto, se criticando demais, e quando as coisas não saem bem, o que faz parte da vida, você acaba se tornando um pouco autopunitivo, porque são padrões repetitivos, e aí vem a autossabotagem, o que não vai te ajudar. Então lembre-se, você é um ser humano, assim como eu e como as outras pessoas. Mas às vezes a gente se esquece disso. Todos vamos ter limitações. E isso faz parte, a gente precisa lidar com isso. Se você aceitar isso, já é meio caminho andado. E aí você já consegue lidar melhor quando algo sai errado ou muito diferente do que você esperava. Porque aí você já tem um olhar mais gentil, mais maleável para lidar com a circunstância. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Com tudo que foi falado até o momento, comece a observar os seus padrões de pensamentos negativos. Quando alguma coisa vai mal, observe quais são as repetições de pensamentos que você começa a ter, o que você começa a ruminar e de que forma você começa a se sentir quando isso acontece. É comum sentir culpa, raiva, medo, aquela sensação ruim de frustração, uma angústia, um mal-estar. Aí tudo isso começa a gerar um peso, começa a atrapalhar sua vida, sua rotina, pode causar insônia, dificuldades de dormir ou acordar, ruminando tudo isso. Então veja que começa realmente mais a atrapalhar do que ajudar. Sem contar que você pode entrar num padrão de autossabotagem, justamente por se criticar demais. Então quando acontece algo ou alguma coisa que você queira fazer, pode ser que você já se autossabote para não passar por essas dificuldades, para não ter que lidar com isso, e isso também não é bom. Então, tudo isso precisa estar consciente para você se entender melhor. O primeiro passo sempre vai ser estar consciente das coisas, do porquê que você se sente de tal forma e o que sempre está se repetindo na sua vida. E aí sim é possível fazer algo com essas situações. E aí vai entrar a parte de você contrapor todos esses pensamentos que você tem, muito rígidos de repente, né? Onde não existe aquela flexibilidade de você pensar:
poxa, errei, ou as coisas não saíram como eu gostaria, então como que eu vou lidar com isso? Perceba que já é um movimento mais saudável. E aí, como eu falei, observe os padrões de pensamentos, todas aquelas autocríticas, esses sentimentos que já vêm junto, e desenvolva um diálogo interno mais maleável, mais flexível. Se fale para si mesmo: tá tudo bem, eu sou um ser humano, errei, não gostaria, estou chateado com isso, estou chateada com isso, porém, o que eu posso fazer aqui? Como que eu conserto isso? Então, com esse tipo de pensamento mais humanizado, você já começa a se sentir melhor para ter um movimento mais saudável. E as tuas chances de lidar melhor com isso já são bem maiores. Só com essa simples mudança, você já não vai se sentir tão sobrecarregado, porque muitas vezes a gente se coloca um peso muito grande. O peso às vezes vem de fora, é externo, de outras pessoas, contextos, enfim. Mas a gente também se sobrecarrega muito, e porque internamente a gente não para. Às vezes alguém faz uma crítica, uma cobrança, mas é naquele momento pontual. Aí a gente fica remoendo aquilo de uma forma incansável, ou seja, o tempo todo. E aí nós começamos a internalizar essas críticas que, inclusive, às vezes vêm lá da infância e da adolescência, e aí nós começamos o tempo todo. Então aí que é o maior problema, porque dessa forma você se torna o seu pior inimigo, o seu pior crítico. E não dá para ser assim, a gente precisa mudar um pouquinho esse diálogo interno para algo mais saudável, que nos ajude e não nos atrapalhe mais. Porque às vezes já acontece uma situação ruim, aí a gente coloca todo esse peso em cima, sempre com aquele chicote ali nas nossas costas, aí sim vira um problema que é mais difícil de lidar. Então faça o contrário, se torne o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, se ajude. Quando a gente faz as coisas com mais leveza, as nossas chances de ter uma produtividade maior aumentam. Mas sob estresse, sob pressão, ansiedade, angústia, a gente acaba colocando o nosso foco nisso e não nas nossas ações. Então por isso que a autocompaixão, esse olhar mais humanizado, mais gentil, ele vem para contrapor esse excesso de crítica. Mas como você já está dentro desse padrão mais negativo, habituado a ser muito rígido consigo mesmo, você vai precisar aos pouquinhos mudar o diálogo interno, da forma que a gente comentou aqui. Então lembre-se que é gradativo, é um novo hábito que você vai precisar desenvolver, mas que vale super a pena para a gente ter uma vida mais leve. E só para deixar mais claro, vou dar um exemplo meu sobre esse assunto de se cobrar demais, de se criticar muito. Se eu não tivesse mudado esse diálogo interno para um diálogo de maior autocompaixão, eu jamais estaria aqui no YouTube gravando esse vídeo para você. Porque eu era essa pessoa que ou fazia aquilo dentro de um ideal, de um certo nível de perfeição, ou eu não fazia. Então, as coisas não aconteciam com muita fluidez. E como eu sou uma pessoa muito reservada, para estar aqui no YouTube, primeiro tive que ser mais gentil comigo e tive que ir fazendo acontecer, tendo a ação de ir gravando a cada vídeo, mesmo não estando muito satisfeita com o resultado, mas eu nunca desisti. Eu sempre dei o meu melhor, só que o meu melhor há um ano atrás é muito diferente do meu melhor hoje. E eu sempre vou estar melhorando a cada vídeo gravado, porque eu sempre olho e analiso o que eu errei, o que eu acertei, o que dá para manter e o que eu vou precisar melhorar. Então é sempre um esforço, mas é assim como subir uma escada. Você começa lá de baixo, para você ir chegando perto da onde você deseja. Então eu tenho o meu ideal aqui, mas não tinha como começar lá de cima. Eu precisei começar com os recursos que eu tinha. E se expor, como aqui no YouTube, não é uma tarefa tão fácil, pelo menos não para mim, e sei que para muitas pessoas também não é, mas é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, vai melhorando e vai ficando
mais familiar, mas não é desde o início assim. Então esse é só um exemplo de que nem sempre é fácil a gente tirar os nossos projetos do papel. Então, para mim foi mudar o meu diálogo interno e ter ações, que é o que eu sempre falo aqui para vocês. Enfrentar as minhas barreiras e ir desenvolvendo a habilidade de se expor, de falar em público. E com a prática a gente vai melhorando e sempre vai ter o que melhorar. Isso é fato, mas esse já é um olhar mais realista. Então entenda que isso faz parte do ser humano e comece a se ajudar. Ser o seu melhor amigo e não o seu pior inimigo. Bom, espero de coração que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma forma. E para complementar o que falamos hoje, eu vou deixar aqui como sugestão o vídeo onde eu falo sobre autocompaixão, como que você vai desenvolvendo esse olhar mais gentil, mais humanizado, para que você possa ser menos crítico e ter um olhar mais humano sobre si mesmo. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.